Pessoal, boa noite, tudo bem? Como Boa vai? noite, tudo bem? Todo mundo escuta aí, né? Bom, Isso. Ô, Hermine, deixa oi. eu te perguntar um negócio. Sim, Pelo amor senhora. de Deus, não mata a gente do coração, não. Porque diz a Lidiane que tinha um vídeo lá explicando algumas coisas e ninguém nunca achou o vídeo, né? Ninguém assim, né? Eu, né? E Ah, algumas outras pessoas também não acharam, não, sabe? A ah. questão do, dos exercícios, quando a gente erra, entendeu? Vai perder ponto? Os exercícios, eles são avaliados, os exercícios do Saga, né? É, Eles são avaliados, a participação, o relatório que a gente tira, a gente sabe se vocês fizeram ou não, mas a gente não sabe se vocês acertaram ou erraram, não. Entendeu? Então, assim, vocês têm que entrar, ah, fazer tá. É, e outra coisa, para que apareça para a gente. Mas avaliativo certo, mesmo é a atividade que a gente vai passar para vocês. Então, eles não têm valor certo. avaliativo de acertar ou errar, não. Não faço atividade difícil, não, porque aquele negócio do desafio tem umas perguntas lá, na hora que vem as respostas, resposta esperada, nada a ver com aquilo que a gente. Igualzinho hoje eu fiz uma lá do diazepam e qualquer outro, benzodiazepina, o diazepam e É um barbitúrico. Não, como benzodiazepina. que era? Aí eu coloquei o outro, não o diazepam, era o. Esqueci o nome do outro, gente. Zolpidem? Eu acho que é. E aí falou que os dois tinham o mesmo, na biodisponibilidade, entendeu? Que os dois tinham o Uhum, mesmo, vamos dizer assim, mesmo poder, né? Na hora entendi. de biodisponibilidade. Claro que não, pelo que eu li lá. É, eu vou até conferir essa resposta sua. Mas se for isso mesmo, o Zolpidem é um não benzodiazepínico, diazepam, clonazepam, lorazepam são benzodiazepínicos, né? E o efeito é Pois é, diferente. A pois é. biodisponibilidade realmente é diferente, sim. Aí eu falei assim, ai, mas eu tenho umas respostas, tem outras respostas lá de outras unidades também que não tem nada a ver, sabe? Mas aí a É, gente larga pra lá. O um, que tá um, contando pelo que você está é. me falando aí, por exemplo, um é ansiolítico, benzodiazepínicos são ansiolíticos. O outro, que é o Zolpidem, é um indutor de sono. Então, assim, são classes diferentes, mas a gente vai ver Então, isso. eu esqueci qual que é, gente. Eu vou conferir lá o Será que que é que é. epilepsia? Peraí. Para epilepsia, Qual que é? Fala aí. fenobarbital, Fenobarbital, isso aí. fenobarbital ou fenitoína. São classes Isso. diferentes também. Entendeu? São classes diferentes. Pelo que eu li lá, o fenobarbital, ele tem mais biodisponibilidade do que o diazepam, pelo que Eu eu vou, pesquisei, pelo que eu vi. vou conferir para Entendeu? Vocês lá, ver o que que é que Aí a exatamente com resposta a dúvida. esperada É que os no dois desafio, né? tinham. Aham. Ah, tá. Então na verdade tem que fazer uma análise dos gráficos, né? Entendi. Aí Mas eu vou depois dar, você a dá uma gente, olhada lá, que eu não tenho joia. certeza não. Uhum, ok. Tá Eu, bom? eu ia, eu ia Então tá, esperar pode chegar iniciar a mais, aula. eu ia esperar chegar mais alunos aqui, mas o tempo está passando, a gente só nós, eu mais você seis, né? Então, assim, eu vou dar continuidade aqui, não sei o que está acontecendo. A minha Uhum, internet hoje também estava muito ruim. E sei lá uhum. se está tendo alguma instabilidade. Eu sei que o pessoal de Manhuaçu, de vez em quando. Hoje eu estou em Santo Antônio do Grama, em Metrópole. E Então a uhul. internet aqui você já viu. Mas em Manhuaçu não ajuda muito também, não. Sabe? De vez em quando, ou seja, de vez em quando, todo dia, Todo tem um dia, problema né? comum. Um dia é Micron, outro dia é Connect. Então tá sempre difícil também. Acho que está sendo muito utilizado e esses provedores não estão dando suporte, né? Não estão Não dando dão conta, conta. né? É, né? Você que é Verdade. empresária do ramo da internet aí, você deve saber Uhum. disso. Mas Santa Margarida tá tendo problema não. Esses dias não, né? Não? Teve uma semana aí para trás onde é que tava todo mundo com problema, deu também, É, pois é. Mas né? infelizmente é contingência do período também. Tá todo mundo utilizando muito, né? Pois é, verdade. Pode Então tá. iniciar aí, Hermínio. Então vamos Obrigado. lá. Gina, vou disponibilizar para vocês a aula. Vocês já viram que a aula tá lá disponível o slide, né? Já pegaram ele lá? Sim. Então, assim, como a gente vai falar de desenvolvimento de fármacos, né, que é
o conteúdo da unidade do SAGA. É a nossa terceira unidade, né? A primeira foi introdução, a segunda foi princípios, né, de ação, e essa terceira, que é o desenvolvimento, não deixa de ser também princípio de ação, porque a gente tem que definir, no desenvolvimento dos fármacos, a gente tem que definir, considerar os fatores relacionados às propriedades físico-químicas, ok? Então, o desenvolvimento do fármaco está relacionado às suas características físico-químicas, estrutura, né? Eu volto a repetir aquele mesmo termo que é relação estrutura-atividade. É o que mais deve ser levado em consideração para desenvolver um fármaco novo, né? Então, isso aqui, para o desenvolvimento, vocês devem ter visto isso, se vocês já estudaram a unidade no SAGA, vocês devem ter visto que a gente tem aí a fase farmacêutica, a fase farmacocinética e a fase farmacodinâmica no desenvolvimento de um fármaco, né? Então, aí na fase farmacêutica, a gente vai definir dose, desintegração da forma farmacêutica, dissolução da substância ativa, né? Então, o medicamento tem que desintegrar a forma farmacêutica, desintegrar um comprimido no estômago, por exemplo. Ele tem que desintegrar, dissolver nos líquidos, né? Aí a gente vem aí que ele tem que ser absorvido e ficar disponível para ação, que é a disponibilidade biológica, a disponibilidade farmacêutica, né? Disponível para absorção e disponível para ação. Aí vem a fase farmacocinética, né? De absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Aqueles fatores farmacocinéticos que a gente tem que considerar na segunda fase de uma pesquisa de medicamento. Depois a fase farmacodinâmica, que é especificamente a interação do fármaco com o receptor. Então, observem que a gente tem farmacologia, né, a farmacocinética e farmacodinâmica, e temos a tecnologia farmacêutica também, que a gente está falando de forma farmacêutica, não somente princípio ativo, né? Nós temos que definir uma forma que seja uma forma farmacêutica que seja ideal, pelo menos próximo, né, do que a gente espera para absorção, para dose, para a pessoa fazer uso também, administração, que seja oral, que seja injetável, né? Isso tudo a gente tem que considerar. E, no final, a gente tem os efeitos que estão diretamente ligados à ação, efetividade terapêutica, interação fármaco-receptor, atividade, ok? Então, isso aí são as fases importantes da ação dos fármacos. Temos o que a gente chama aí de fatores que são intrínsecos e extrínsecos, vocês vão lembrar disso lá da tecnologia farmacêutica, mas aí, vamos lá, nós temos hidrossolubilidade, né? A solubilidade dos fármacos aí vai ser importante para definir a sua dissolução, a sua absorção, né, nos líquidos corpóreos aí, né? Sublingual, né? Então é saliva, estômago, é ácido, né, do estomacal, aí nos líquidos do intestino. Então é para ser utilizado naquele local, ele tem que dissolver e o fármaco tem que solubilizar para depois ser absorvido, ok? A hidrossolubilidade está diretamente relacionado com a molécula, se ela é polar ou se ela é apolar. Observem vocês aqui, a morfina é insolúvel em água na forma neutra. Deem uma olhada aqui do jeito que ela está. Né? Olha só a estrutura, tem vários anéis benzênicos. E dá uma olhada aqui, por exemplo, nessa lactona, o ubaim. Então, é uma lactona, olha só, estão vendo? Eu tenho, apesar de eu ter uma fase, uma parte da molécula que é esteroidal, você vai falar, mas esteroide é apolar. E apolar não é solúvel em água. Mas aí nós temos aqui a lactona como um radical importante e temos um glicosídeo, que é um açúcar, que vai tornar essa molécula solúvel em água. Então tem que fazer uma análise minuciosa da estrutura como um todo, para a gente identificar solubilidade ou insolubilidade em água ou em lipídios. Observem que os níveis sanguíneos do fenobarbital, estamos falando do fenobarbital, né? Aqui um exemplo, os níveis sanguíneos do fenobarbital em função do tempo após injeção intramuscular de dosagens distintas. Olhem comigo aqui. São formas farmacêuticas diferentes
apresentações diferentes. E olhem só, a velocidade de absorção de fármacos depende da velocidade de dissolução, entre outras propriedades, como absorção, dependente também do tamanho das partículas. Então, eu tenho que desintegrar, solubilizar e absorver. Então, olha só, qual foi mais rápido aqui? A solução. Na solução, as partículas são menores e estão totalmente dissolvidas. Aí eu tenho duas suspensões. Uma suspensão, olha só, com partículas menores e uma suspensão com partículas maiores. Qual delas vai ser mais rapidamente absorvida? Pensem comigo em termos de absorção. Aquela que tem partículas mais dissolvidas, a solução. Depois, entre as duas suspensões, vai ser aquela que tem partículas menores, né? Quanto menor as partículas que vão estar presentes ali, mais fácil é a velocidade de dissolução, maior é. Então, isso também é considerado. A lipofilicidade, ao contrário, não é verdade? Então, eu tenho hidrofóbico e hidrofílico. Aqui está relacionado a substâncias hidrofóbicas. A gente está falando da hidrossolubilidade, que são substâncias hidrofílicas, as que têm as maiores, né? Então, a lipofilicidade, ela está relacionada com a passagem através das membranas plasmáticas, ou difusão através do lipídio, ou de um canal aquoso, ou de um transportador. Então, isso aqui vai alterar a maneira como vai ser introduzido, como vai atravessar as membranas plasmáticas para uma ação intracelular. Então, isso é importante também ser considerado. Coeficiente de partição óleo-água é aquela parte da molécula, quando eu tenho, né, uma molécula que tem características hidrofílicas e hidrofóbicas. Então, eu tenho, né, praticamente todas as moléculas têm uma parte mais polar e uma mais apolar, mas eu tenho aquelas que são grandes moléculas e que têm uma grande característica de diferenciação, de bipartição. Então, uma grande parte, pensa no sabão. Uma parte do sabão é hidrofílico e uma parte é hidrofóbico. A parte hidrofóbica vai se ligar na gordura e a parte hidrofílica vai se ligar na água. Então, se eu colocar o sabão para se bipartir, né, para fazer o coeficiente de partição, eu vou ver que eu tenho uma parte dissolvida em água e uma parte dissolvida em óleo. E aí a gente realiza o teste aí, uma temperatura padrão, e calcula qual a concentração da fase orgânica e qual a concentração na fase aquosa. Coloquei 100% da substância, né? 75% ficou na fase orgânica e 25% ficou na fase aquosa. Só fazer o cálculo e definir o coeficiente de partição óleo-água, é o termo que a gente usa, tá? Aqui só um exemplo para vocês, ó. Por exemplo, digitoxina e digoxina. Dá uma olhada aqui na digitoxina e na digoxina. Eu tenho 5 hidroxilas na digitoxina e 6 hidroxilas na digoxina. O coeficiente de partição muda muito, ó. Da digoxina é 96,5 e da digoxina 81,5. Ou seja, a digitoxina eu tenho uma hidroxila a menos, eu tenho mais apolaridade. Vejam você que começa com a fase orgânica, que é apolar, tá vendo? Quanto menor, maior a concentração na fase aquosa. Quanto maior, maior a concentração na fase lipídica. Então, se a digitoxina tem mais coeficiente de partição maior do que a digoxina, é porque a hidroxila que a digoxina tem a mais, não sei se vocês identificaram ela, mas ela está aqui, ó. A digoxina tem uma hidroxila a mais que vai aumentar a sua característica polar. Então, ó, aqui é utilizado no teste CHCl3 com metano, ok? Então, nós temos aí triclorometano com metanol, né? Como fase polar, fase apolar, fase polar. Ok? Então aí, tá vendo? A absorção no trato gastrointestinal da digitoxina é 100%, porque ela é lipídica, mais lipídica. Da digoxina já é menor, justamente porque ela é mais aquosa. Ligação à proteína plasmática, obviamente que a ligação à proteína plasmática está relacionada com a apolaridade. Quanto mais lipídica, maior será. Então, 95% a 25%.
e a eliminação de 1 a 6 dias e na digoxina de 7 dias. Tá vendo? Um radicalzinho que foi alterado aqui, isso demonstra muito bem o que faz a química farmacêutica. Um radicalzinho que eu tenho a mais aqui de hidroxila muda, tá vendo? Os dois fármacos de uma maneira considerável. Pequena alteração. O grau de ionização também é considerado no meio intra e extracelular. Vocês vão ver que alguns fármacos, para ele entrar no meio, dentro da célula, ele tem que estar na forma iônica. Outros não. Na forma iônica ele vai ter mais dificuldade de entrar. Isso vai depender muito. Mas normalmente é assim mesmo. Ó. O ácido, na forma iônica, ele entra menos. E na sua forma combinada, ele entra mais. Estão vendo? E o básico já é o contrário, olha só. Na forma iônica, ele entra mais e aqui ele entra menos. Estão vendo? Interessante, mas isso está relacionado com o pH do meio também. Tem que considerar qual é o pH do meio, característica das membranas que a gente está discutindo. Joia? Analisando, né? Ionização de bases fracas e ácidos fracos, como a gente viu lá em química orgânica, química inorgânica, química geral, é uma questão muito importante também. Aí vocês lembrarem que a hidroxila é liberada pelas bases e o H+ é liberado pelos ácidos. E aí nós vamos ter os ânions. Muitas das vezes, o ânion é que é ativo. E a forma neutra não é. A aspirina neutra e a forma iônica. Às vezes, a forma iônica é ativa, às vezes é a forma neutra. Okay? Tem que saber onde que vai se ligar no receptor, como é que isso vai funcionar. O grau de ionização é medido de acordo com a porcentagem da molécula que ioniza. Não é 100%, né? E eu tenho locais diferentes também. Ó. O piroxicam, por exemplo, ele tem coeficiente de partição 1,8. Então, o grau de ionização na mucosa é muito pequeno. Aí já na mucosa gástrica, né? Na mucosa intestinal é maior, no plasma é maior ainda. E num tecido aí inflamado, né? Com inflamação, 4,7%. Então, altera. Depende do sítio de ação que você quer. Onde você quer que ele tenha ação, onde você quer que ele absorva. E tem uma outra questão também que a gente vai ver, que são chamados de profármacos, está mais no final, que o medicamento, o fármaco, né, na verdade, ele precisa de sofrer metabolização para ele chegar na forma ativa. Aqui, por exemplo, ó, por metabolismo oxidativo desse nitrogênio, eu vou fazer diversas alterações, ó, vou substituindo, mas esse grupo aqui é mantido, ó, vendo? Esse grupo que é mantido aqui é o grupo farmacofórico, que vai manter a estrutura-atividade do ritonavir frente ao HIV. Né? São estruturas químicas aqui de inibidores de protease de HIV. Esse é só um exemplo. Várias modificações aí podem ser feitas. Né? Então, fase farmacocinética, fase farmacotécnica, fase farmacodinâmica, absorção aí, o transporte através de membranas, transporte ativo, passivo, difusão facilitada, fagopinocitose. Aí vem ingestão e desintegração e dissolução. Absorve, distribui, interage com proteínas plasmáticas, ou vai ser armazenada em um tecido, ou vai diretamente agir, depois metabolizado e excretado. Metabolismo são diversos tipos. Né? Vocês estudaram isso em farmacologia, né? E bioquímica também. Como ocorre o metabolismo aí de fase 1, que é oxidação, redução e hidrólise, e fase 2, que é a conjugação, né, do fármaco com substâncias endógenas do organismo. Aqui um exemplo da codeína, todo mundo conhece a codeína, não conhece? Ela pode sofrer glucoronidação e virar codeína 6-glucoronídeo, ortodesmetilação e virar morfina, e N-desmetilação e virar narcodeína. E ainda assim eu posso ainda ter mais reações químicas aqui, né, de metabolismo, transformando em outros tipos de metabólito, ó, morfina, normorfina e por aí vai. Então você toma um medicamento como codeína, ele sofre ortodesmetilação e no final ele acaba virando morfina. Estão vendo? Ou norcodeína, ou tudo junto. É importante a gente conhecer isso em toxicologia, porque a gente vai saber o que procurar na urina. Será que o paciente toma codeína? É uma droga proscrita para atletas, né? Por exemplo.
Então, eu vou fazer um antidoping de um atleta, eu não vou procurar codeína na urina dele, né? Eu vou procurar substâncias aí, metabólitos, ativos ou inativos, o que quer que seja, mas os metabólitos que vão ser excretados. Não adianta você procurar muitas das vezes a substância, o fármaco na urina, né? Nos excretas. Você não vai encontrar, você vai encontrar metabólitos. Aqui mais um exemplo, ó. O diazepam sofre desalquilação, vira nordiazepam, sofre hidroxilação, vira oxazepam, que é também uma desalquilação do temazepam, que é uma hidroxilação do diazepam. Estão vendo? Nós temos 4 moléculas que a gente pode transformar uma na outra. São 4 medicamentos que podem transformar uns nos outros com reações químicas orgânicas, né? Reações orgânicas aqui de alquilação, desalquilação, hidroxilação. Vejam que são pequenas alterações químicas, a molécula se mantém praticamente intacta. Mas aqui, por exemplo, se é uma 3-hidroxilação, eu vou contar, né? 1, 2, 3 e vou ter a hidroxilação aqui. Aqui eu vou tirar o grupo alquila que está aqui, ó. Aí eu estou sem o grupo alquila, tirei ele, ó. Aqui eu hidroxilei, mas sem o grupo alquila. E aqui hidroxilei com o grupo alquila. Estão vendo? Todos eles são benzodiazepínicos, mas cada um tem peculiaridades de absorção, de ação, de excreção, né? Por aí vai. Aqui a questão do profármaco, como eu falei com vocês, às vezes o fármaco ele não é ativo, ele não atravessa a barreira. Alguns exemplos aí de barreira hematoencefálica, né? É a principal barreira que a gente tem aí, né? Mas a barreira hematoencefálica, por exemplo, o fármaco não atravessaria a barreira hematoencefálica. Nós vamos ver que temos vários exemplos aí de medicamentos que funcionam assim, como levodopa. Então, o que eu faço? Eu coloco um profármaco que atravessa a barreira hematoencefálica, mas que é biotransformada no fármaco ativo. Então, eu preciso de pegar uma droga que não tem atividade para ela atravessar uma barreira e se transformar no fármaco ativo depois da biotransformação. Ok? Emílio, então, deixa eu te fazer uma pergunta sobre o profármaco, então, vamos dizer assim, que ele que dá origem ao fármaco? Sim. Nem toda droga é assim. Na verdade, a maioria das drogas, dos fármacos que a gente toma, já são fármacos mesmo. Mas o profármaco, ele precisa ser ativado para dar origem ao fármaco. Ele, por si só, não tem efeito, entendeu? Ele precisa de perder uma parte da molécula ou sofrer uma outra parte, uma reação química. Ele tem que sofrer uma reação química para ficar ativo. Senão ele não tem efeito. Então, no caso, o profármaco, ele é biodisponibilizado no organismo muito mais rápido do que o fármaco. Na verdade, às vezes ele atravessa barreiras que o fármaco não atravessa, às vezes ele é absorvido mais rapidamente, é isso mesmo. O objetivo do profármaco é melhorar de alguma maneira uma característica que o fármaco sozinho não tem e acaba, com isso, impedindo seu efeito, inviabilizando seu uso. Vocês vão ver que tem vários que vocês não sabem, mas que são profármacos. Nós vamos estudar eles aí. Emílio, Pode perguntar. em quais patologias que cabem o profármaco? Nós temos nas nós vamos estudar diversos profármacos. Olha só, eu vou só dar uma adiantadinha aqui também, só para mostrar para vocês, depois eu volto lá. Dá uma olhada na levodopa. A levodopa atravessa a barreira hematoencefálica para se transformar em dopamina. A dopamina não atravessaria. Então, a levodopa é usada para quê? Vocês sabem? Para Parkinson, né? Então, aqui é um exemplo de um profármaco usado para Parkinson. Nós vamos ter também aqui alguns que são usados para tratamento de câncer. Nós temos alguns bastante conhecidos de vocês aqui, ó. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, por exemplo, conhecem a lovastatina? Olha só, lovastatina, zidovudina, metronidazol, enalapril, aceclofenaco, são todos profármacos. O enalapril é um antihipertensivo, o metronidazol é um antiparasitário, a zidovudina é um medicamento para HIV, a lovastatina é um medicamento para hipertrigliceridemia, né? Para doenças aí metabólicas. Aceclofenaco é um anti-inflamatório, estão vendo? Então, assim, existem diversos
diversas utilizações para as mais diversas patologias que vocês possam imaginar. Entendeu? Então, não dá para a gente definir especificamente para que tipo de patologia vai ser usado. Mas, na verdade, que característica que você espera do medicamento. Entenderam? Pensa na questão da levodopa. A dopamina não atravessa a barreira hematocefálica. Então, você faz uma alteração pequena, depois ela volta a ser dopamina, e aí vai ter o efeito. Tá vendo? É uma reação simples que acontece no organismo, mas que sem ela, nós não teríamos medicamento para tratamento de Parkinson, por exemplo. Né? Levodopa, carbidopa. Ok? Oi, Ninho. Oi. Na verdade, o que faz o efeito mais rápido vai ser o fármaco, né? Que ele já vai chegar de forma ativa. Sim, o problema é quando o fármaco não chega de forma ativa, né? Quando ele não atravessa alguma barreira, quando ele tem alguma incompatibilidade físico-química ou de pH. Então, a gente faz uma alteraçãozinha, coloca um carreador, às vezes. Eu vou dar um exemplo para vocês de como isso é feito com radiofármacos. Radiofármacos são muito usados para diagnóstico e por imagem, como... Espera um momentinho. Estão me ouvindo? Sim. Sim? Sim. Acontece, alguém entrou com assim, alguma questão acontecendo aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Aqui tá normal. Tá normal? Tá gravando? Parece que Tá gravando. tá. Pra Tá mim tá normal. aparecendo. Apareceu uma mensagem Normal. estranha para mim aqui. Vamos lá de novo. Parece que tá normal, né? Uhum. Vamos lá, então. Ó, o que eu tava falando? Me perdi. Pra variar. Dos profármacos? Ah, do radiofármaco, justamente. Olha como que a gente funciona. O radiofármaco ele tem um exemplo muito claro de carreador. Eles são usados ou para fins de diagnóstico, quando a gente tem aí exames de imagem, tomografia, né? Isso é muito comum. Ou quando a gente tem tratamento para câncer, por exemplo. Pensem comigo aqui. Eu preciso que um medicamento chegue em quantidades suficientes para tratar um câncer de tireoide, mas eu não quero que ele fique disponível no organismo como um todo. É um medicamento, a gente sabe, os medicamentos aí antineoplásicos, eles agem de uma maneira geral na replicação da célula, então eles danificam, vamos dizer assim, né? O funcionamento, eles atrapalham o funcionamento normal do organismo, por isso tem reações adversas das mais extensas possíveis. Porque ele não sabe que célula que é cancerígena, que célula que não é. Ele não consegue identificar, você é uma célula neoplásica, você não. Então ele acaba destruindo, né, muitas das células do corpo. Então como que eu vou fazer para aquele meu profármaco, para aquele meu fármaco tratar somente o câncer de tireoide? Isso não existe, né? É 100%, é a hipótese. Mas como que a gente faz? Pensem comigo. Pensem em você. Se eu deixar o medicamento antineoplásico na forma fármaco, na forma livre no organismo, no sangue, ele vai agir no organismo como um todo. Não é verdade? Agora, e se eu, por um acaso, colocar um carreador, um agente condutor, que é uma molécula, um átomo de iodo, ou uma molécula que tem iodo? Qual será o órgão do corpo que vai absorver em maior quantidade esse iodo? A tireoide. Quando a tireoide absorveu o iodo, que é o carreador, ela leva junto a droga antineoplásica. Ela aumenta a concentração onde você quer, que é a tireoide, e diminui a concentração onde você não quer, que são os outros tecidos do corpo. Entenderam? Se eu colocar cálcio, eu posso, né, carrear isso para o osso. Entenderam? Um exemplo assim clássico de carreador. Você explica de novo, por favor? Hã? Explica de novo, por favor. Eu tava. Esse exemplo, se você toma um
um medicamento que tem iodo. Se você come um alimento que tem iodo, o iodo que está disponível ali no sangue, após a absorção do alimento, ele vai para a tireoide. É o órgão do corpo que absorve o iodo, concorda? Né? O órgão que tem receptores de iodo, com afinidade para o iodo, é a tireoide. Então, se eu disponibilizar iodo no sangue, a tireoide é que vai absorver. Então, eu coloco um antineoplásico. Eu quero o exemplo de um tratamento para câncer de tireoide. Eu coloco um antineoplásico aí no sangue do paciente. Né? Ele toma o medicamento, é injetado, por aí vai. O que acontece? Ele vai agir no organismo inteiro. Ele não tem afinidade, especificidade por uma célula. Ele vai ser absorvido por todas as células e vai agir como antineoplásico em todas as células. Até porque ele não reconhece a célula que é antineoplásica daqui não é. Mas se eu pego aquela molécula de radiofármaco, de antineoplásico, por exemplo, e coloco uma molécula de iodo ligado nela, como se fosse um veículo condutor, quando essa molécula grande, mas que tem um iodo, chegar perto da tireoide, a tireoide absorve ela. Aí o que acontece? Eu aumento a concentração daquele fármaco na tireoide, porque ela absorveu junto com o iodo, e diminuo no resto do corpo, onde eu não quero que ela tenha concentrações altas para não ter efeito adverso, entendeu? Compreendeu? Entendido. Entendido. Facilita. Por exemplo, se eu colocar cálcio, o osso vai absorver, eu vou ter uma absorção óssea, né? Então, você carreia de acordo com a afinidade que uma célula tem por um átomo, um grupo, né? Isso ajuda bastante. E Então, a questão do carreador que você falou, que vai para o alvo que você quer justo, tratar, né? justamente. Mas a questão de efeitos aí adversos não é levado muito em conta, né? Vão ser menores, porque se eu tivesse esse medicamento no corpo inteiro, ele ia agir e causar efeito adverso no organismo como um todo. Maiores ainda sem o carreador, Maiores. no caso. Se eu coloquei um carreador, eu vou ter a maior concentração só na tireoide, né? Então, assim, eu, de certo modo, livro o organismo de uma droga que ele não precisa. Só a tireoide, no caso, que Um precisaria. efeito menos sistêmico, mais Menos sistêmico e tecidual. mais local, tecidual ali, justamente. O objetivo é esse mesmo, né? É uma maneira de fazer isso. Então, olha só aqui as classificações dos fármacos aqui. Agentes que atuam no sistema nervoso central. Psicotrópicos, né? Antidepressivos, antipsicóticos, ansiolíticos. Neurológicos, anticonvulsivantes, antiepiléticos aí, né? Sedativos, hipnóticos, ansiolíticos, analgésicos, antiparkinsonianos, para Alzheimer, para ansiolíticos, né? Não sei se eu disse, né? E por aí vai, né? Temos medicamentos aí esses são medicamentos que vão atuar sobre o sistema nervoso central. A gente divide entre psicotrópico e neurológico, né? Temos aí os estabilizadores de humor também, estão aqui dentro. Temos aqueles farmacodinâmicos que vão alterar a dinâmica normal do corpo. Então, por exemplo, os cardiovasculares, né? Vasodilatadores, antiarrítmicos, antihipertensivos, diuréticos, antitrombóticos e antialérgicos também, né? Vão alterar aí a farmacodinâmica e fatores que atuam no trato gastrointestinal. Normalmente eles alteram uma cascata, né? Por exemplo, inibidor de ECA, inibidor da via do ácido araquidônico. Os quimioterápicos, estava dando exemplo para vocês agora aqui, mas os quimioterápicos não são somente aqueles do tratamento do câncer. Os quimioterápicos são aqueles que agem sobre células, matando células. Então, eu posso querer matar uma célula cancerígena, aí eu vou ter um antineoplásico, ou eu posso querer matar uma célula infecciosa, né, de uma doença infecciosa, como protozoário, bactéria, vírus, fungo, parasitas de maneira geral. Entendeu? Então, o termo quimioterápico está relacionado a isso aí. Terapia com substância química para matar uma célula. Então, aquela questão, quando é a célula do câncer, espera que se mate somente a célula neoplásica. Não existe uma especificidade muito grande. Quanto mais próximo na escala evolutiva a célula está da célula humana, mais dano a gente tem. Por exemplo, nós temos muito mais similaridade com fungo do que com a bactéria, na escala evolutiva.
Nós temos muito mais similaridade com um Ascaris, que é um invertebrado, mas, né, já é um animal, do que de um fungo. Então, assim, quanto mais aproxima da gente na escala evolutiva o que a gente quer matar, mais semelhante às nossas células essa célula esse organismo tem células semelhantes, e aí a gente acaba danificando as nossas células também, que são os efeitos adversos desses medicamentos. Agem sobre doenças metabólicas e endócrinas, como anti-inflamatórios esteroidais, antidiabéticos, hipolipidêmicos, anorexígenos, ok? Teremos aí os profármacos, como eu estava falando, já expliquei para você aqui a questão da levodopa. Isso aqui é só essa classificação aqui de fisiologia ou da patologia, natureza da doença, classificação fisiológica é mais didática, tá? Porque a gente estuda separado. Então, nós temos aqui os profármacos como compostos farmacologicamente inertes, mas que são convertidos na forma ativa no sítio-alvo, ok? Por uma enzima, uma ação química ali, ok? Aqui está um exemplo, ó, droga, mais um carreador transitório, temporário. E aí eu vou ter a droga ali depois pronta para ser utilizada, para ter efeito. Ok? Observem aqui, ó. Prednisona e a prednisolona, por exemplo, Sim, qual seria? isso aí. Prednisona e prednisolona, justamente. É um exemplo também. Qual a diferença, por exemplo, na prednisona para ela ser o profármaco? A prednisolona, ela tem uma molécula maior. Então, ela vai ter absorção diferenciada. E aí o efeito é um esteroide, né? É um glicocorticoide. Então, os glicocorticoides, eles têm, para início de conversa, muitos efeitos adversos, porque eles são muito semelhantes ao cortisol, que é o hormônio que a gente tem da suprarrenal. Então, o objetivo é que a prednisolona, ela seja semelhante ao cortisol, mas que depois ela seja clivada e tenha efeitos adversos, principalmente, vamos dizer, menos graves, né? Porque pense você também deixa eu dar um exemplo aqui também com relação à absorção. A prednisolona e a prednisona, elas têm uma utilização muito distinta com relação ao tipo de doenças que tratam. A prednisolona é muito utilizada para problemas respiratórios. Então, existe uma afinidade maior das moléculas, um carreamento maior das moléculas. O objetivo é que você tenha uma resposta biológica mais específica e menos sistêmica. Por isso que a gente vai ter essas diferenciações moleculares, entendeu? Principalmente do profármaco e de agentes carreadores. Esse exemplo aqui, por exemplo, é um agente carreador. Ó. Pensa que a gente pode estar falando, por exemplo, aí do pulmão. Vai atravessar a barreira, vai chegar em brônquio, vai chegar em bronquíolo, né? Onde você quer que chegue, vai atravessar. Aí aqui com o transportador chega, tá vendo? Ó? E depois com a resposta biológica, ele tem que eliminar aquele carreador, ok? Então eu tenho fármaco, tem receptor, e aí eu vou ter um transportador. O transportador tem que se desligar. Então olha comigo aqui. Se eu quero levar a prednisolona para um lugar X, eu tenho que grampear ela, porque senão ela vai se ligando em todas as células que ela passa. No caso do profármaco é o prednisona. Então, assim, a gente tem um aumento da seletividade, da droga, porque imagina que ela vai se ligando o fármaco ativo, a prednisolona, né, o fármaco ativo, ela vai se ligando a todas as células, porque toda célula do organismo, ela tem sensibilidade ao cortisol. É um esteroide. Então, os esteroides, eles têm essa característica. Parece muito com a substância endógena que a gente tem, que é o cortisol. Então, toda célula do organismo vai absorver. Mas aí eu grampeio ela e faço com que ela chegue mais perto possível, com concentrações maiores, né? No sítio de ação. Nesse sítio de ação eu vou ter uma enzima que só lá tem. É ideal que fosse assim, né? Infelizmente não é. Mas é ideal que só lá tivesse aquela enzima, ou aquela enzima fosse mais ativa ali. Aí ela ia clivar e eliminar aqui, ó, o transportador, deixando
com que a célula possa se ligar, com que a droga possa se ligar ao receptor da célula. Aí eu evito a absorção sistêmica, eu evito uma ação sistêmica maior e aumento a resposta biológica nos locais que eu quero que ela haja com melhor eficiência, mais efetividade. Por isso que existem muitos corticoides e que a gente não pode tomar qualquer um, né? Então, existem indicações específicas. Tem Dexa, né? Tem prednisona, prednisolona, né? Tem uma infinidade de glicocorticoides presentes, né? De esteroides presentes, justamente porque nós podemos ter efeitos maiores, menores, mais pronunciados, menos pronunciados, com efeitos adversos maiores ou menores também. Ok? Então, o objetivo vai ser sempre esse. Aumentar o efeito somente no sítio-alvo, diminuir os efeitos adversos, principalmente de maneira sistêmica, onde a gente não quer. O ideal seria que o medicamento, a droga, tivesse efeito somente onde a gente quer, só no organismo, exatamente ali no sítio, no tecido que a gente quer, na célula que a gente quer. Mas, infelizmente, isso é uma coisa utópica da farmácia, né? Das ciências farmacêuticas ainda, né? Oi, Nini. Sim? Em relação às reações adversas, nesse exemplo que você deu, por exemplo, quando eu deixo ela mais específica, eu vou conseguir diminuir o efeito adverso dela? Sistêmico. O efeito adverso sistêmico, sim. Então, assim, por exemplo, a questão... quando a gente estudar os corticoides, por exemplo, tem esse exemplo da Dexa. É um exemplo também muito fácil da gente entender. São os analgésicos, os anestésicos e principalmente os opioides. Você vai ver que uma pequena modificação na morfina, eu tenho um poder de torpor muito grande, um entorpecimento muito grande. Então, anestésicos da mesma maneira, uma pequena alteração na molécula da cocaína, eu tenho um efeito muito grande de absorção local, porque eu torno a molécula maior e diminuo a absorção, aí eu não vou ter um efeito sobre o sistema nervoso central. Entenderam? Entendi. Posso usar a cocaína como analgésico tópico, anestésico tópico? Pode, principalmente sobre mucosa, mas ela vai absorver e vai ter efeito sistêmico. Se eu altero e transformo ela em lidocaína, por exemplo, ela vira uma molécula maior, tem um efeito tópico muito maior e eu não tenho absorção, não tenho efeito sistêmico. Eu vou diminuir o efeito adverso? Sistêmico, sim. Entendeu? Beleza. Aqui no caso, ó, a gente tem seletividade de ação, aumento de biodisponibilidade, prolongamento de ação, diminuição de toxicidade, características organolépticas melhoradas, resolução de algum problema de formulação. Então, a gente pode usar o profármaco para isso aí. Os bons profármacos vão se ligar de maneira fraca nas células que não são de interesse, nos sítios que não são de interesse, mas vão se ligar aí a fração de transporte para ser carregado. Ele deve ser inativo, menos ou inativo, né? Menos inativo que o fármaco, menos ativo que o fármaco ou totalmente inativo, menos tóxico, boa disponibilidade, principalmente para absorção oral, ok? A absorção suficientemente rápida, janela terapêutica segura, né? E ele deve ser sítio específico. Existe isso aqui? Existe molécula sítio específica? Quase, né? Não tem assim 100% de especificidade, como eu disse, isso é um ideal, uma utopia da farmácia, da ciência farmacêutica, mas a gente ainda chega lá um dia. E aí os problemas que a gente tem a resolver são esses: baixa especificidade, diminuição da toxicidade, instabilidade, dificuldade às vezes de aceitação pelo paciente, duração de ação mais curta, metabolismo pré-sistêmico, né? Então acaba tendo também efeito em outras células, isso pode acontecer. Absorção incompleta do trato gastrointestinal, às vezes ele não pode ser injetado, às vezes tem que ser somente oral, insolúvel, às vezes não atravessa a barreira hematocefálica. Isso são as questões que a gente considera na administração aí e no desenvolvimento de profármacos, ok? Pessoal, tudo bem? A gente está no finalzinho aqui, eu ia mostrar para vocês a ativação, mas deem uma olhadinha, tá? Tem só os fármacos que eu tinha discutido com vocês. Na outra aula eu dou uma passadinha rapidinho aqui, só para mostrar para vocês essas ações, tá? Porque a gente já está no nosso tempo aqui, tá joia? E a gente volta porque aqui fala de desenho de profármaco, e aí nós vamos ver, ó, exatamente aqui, ó,
como que eles são desenhados, como que funciona essa ação metabólica de ativação. Tá joia? Alguma dúvida por enquanto, por hoje? Ou ficou claro para vocês? Tranquilo. Beleza? Beleza. Então, até a próxima aula, viu? Grande abraço para vocês aí. É. Qualquer dúvida, vocês Gente. façam contato aí. Até mais, viu? Grande abraço. Valeu, galera. Abraço.